Agora para uma aula dela, que quando vem ao programa, gente, fala com o coração de verdade, o que ela sabe, o que estuda essa menina. Eu acho sempre muito prazeroso entrevistar e bater papo com a querida Natália Colombo. Seja bem-vinda. Tudo. E Obrigada, você? viu? Tudo E agora bem. A mãezona do JP também. Tá ainda mais bonita, ainda mais, mulher. Muda, né, Nath? Muda, né? Muda bastante. Muda bastante. A gente se sente diferente, realmente, né? Muda bastante coisa, né? Na vida, muda em tudo. E as dicas hoje, a gente vai falar de alimentação e o processo de envelhecimento, o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, retardar ou viver isso de uma maneira muito mais saudável. Lembrando que a Natália Colombo é nutricionista funcional e mestre em ciências. Isso é muito legal, que essa menina estuda não é brincadeira. Então vamos começar. Você quer abrir já com o nosso vídeo? Vamos, pode ser. Vamos lá, vamos colocar então o nosso primeiro vídeo, que daí ela já vai dando as explicações iniciais que estão ligadas aí ao que as nossas células, ao nosso corpo, né? Isso. Antes até de começar o vídeo, Carol, só pra gente introduzir, quando a gente pensa em envelhecimento, a gente precisa pensar em alguns pontos muito importantes. Então, tem alguns fatores que aceleram esse processo de envelhecimento. Entre eles, a gente tem o envolvimento dos radicais livres, né? Que hoje em dia a gente fala bastante, porque eles estão muito envolvidos com uma série de doenças e também com o processo de envelhecimento. Então, como que esses radicais livres, eles vão aumentar no nosso corpo? Com uma série de fatores a que a gente é exposto o tempo todo. Então, poluição, substâncias químicas, substâncias tóxicas que a gente entra em contato, uma alimentação inadequada, cigarro, enfim, uma série de fatores vai fazer com que esses radicais livres aumentem. E além disso, no nosso corpo, coisas básicas, por exemplo, a própria alimentação, qualquer coisa que você come, mesmo que você coma uma fruta, por exemplo, no processo de digestão, você está formando radicais livres. Na própria respiração, você forma radicais livres. Entendi. O problema está quando você forma esses radicais livres em quantidade aumentada. Então, por exemplo, quando a gente pratica atividade física também... Isso, que também é um fator que você aumenta aí a produção de radical livre. Por isso que se você pratica atividade física, a gente precisa tentar equilibrar aí esses radicais livres que estão aumentados. Perfeito. Tá? Aqui, agora pode colocar o vídeo. Vamos dar sequência, pare quando quiser as imagens. A gente está vendo que os radicais livres, eles estão se movendo rapidamente. Por que isso acontece? Porque eles são moléculas, eles são elétrons, na verdade, desemparelhados. Então, eles precisam se ligar a alguma coisa, tá? Se quiser só dar uma pausinha aqui. Quer pausar naquela parte no início? Por favor, melhor. Vamos voltar, então. Isso, dá pra voltar. E eles estão aonde? Eles estão na corrente sanguínea? Eles estão principalmente nas nossas células. Tá, principalmente nas nossas células. E o que eles vão fazer? Eles vão tentar se ligar a algumas... Eles vão tentar se ligar a algumas moléculas para conseguir se estabilizar. Então, é uma molécula desemparelhada que quer a estabilidade. Então, ele vai se ligar aonde? Vai se ligar na célula, vai se ligar ao DNA, vai se ligar ao que ele encontrar no caminho. Uma vez que ele se liga a essas moléculas, ele acaba desestruturando tudo. E aí ele faz com que haja uma célula mutada, né, modificada, que é aí um dos princípios para o início da carcinogênese, por exemplo, mas aqui a gente está falando do processo de envelhecimento, porque ele está muito envolvido, por exemplo, no processo de flacidez, na desestruturação da molécula do colágeno, por exemplo. Então, quando esses radicais livres estão aumentados nas células, vamos passar o vídeo, só essa parte que é legal. Eles estão ali se movimentando muito rápido, como você falou. Aí a pessoa vai se alimentar. Segura aí. Isso. Eles podem se unir, então, ao colágeno, por exemplo, no nosso corpo. Exatamente. E fazer com que esse colágeno, ao invés de continuar se regenerando, produzindo, beleza, pare. Exatamente. É um colágeno, na verdade, que perde a função dele. Então, ele deixa de ter essa função. Isso é culpa dos radicais livres. Sim. E aí, um outro ponto que a gente até já falou aqui bastante, a gente fez, inclusive, uma pauta só sobre isso. Lembra do processo de glicação, que também é um dos principais em questão da flacidez? O que é a glicação? Você tem uma alimentação aí riquíssima em carboidratos simples, né? Aí esse aumento da glicemia no sangue, que não está relacionada só com aquela glicemia que dá no exame, porque antes de dar no exame a gente sabe que já teve aí uma série de alterações glicêmicas, né? O que acontece? Esse aumento da glicemia acaba como se fosse caramelizando algumas estruturas, né? E isso acontece principalmente com o colágeno. É como se fosse aquele açúcar que a gente coloca ali para caramelizar mesmo, só que Exatamente, dentro do nosso corpo. Isso também está relacionado com uma série de doenças, mas está relacionado muito com o processo de flacidez. E quando você tem esse processo já instalado, você também tem aí um aumento da produção de radicais livres por conta disso. Então, são dois fatores aí que vão direto com a flacidez da pele. Então, quem come muito doce, se alimenta muito de farinhas brancas, está envelhecendo mais depressa. Muito mais rápido. E aumenta a chance também de desenvolver câncer
Assim, não vamos entrar nesse ponto, mas aumenta. Sim. A célula neoplásica se alimenta de glicose, isso é fato. Tá? Então, assim, não é uma pessoa que não tem a doença, tipo, não dá pra falar assim, bom, né, então a célula vai se alimentar disso porque ela ainda não tem. Mas você aumenta a chance, porque você tá aumentando a produção de radicais livres, então teu corpo entra num estresse oxidativo, que é o que a gente chama, quando você tem aí muito radical livre sendo produzido. Né? Entendi. Olha, gente, que coisa séria. A gente vai falar assim, nossa, um pobre pãozinho. Mas numa quantidade grande. Agora, quando a gente pensa já numa pessoa, por exemplo, que já tem a doença instalada, né, que tem um câncer que está em tratamento, essa pessoa precisa obrigatoriamente tomar muito cuidado com o carboidrato. Tá. Porque... É o primeiro controle que ela tem que ter, é o do carboidrato. Exatamente. Vamos colocar na tela, então, a primeira perguntinha e vamos continuar com o assunto, porque o papo tá muito bom. Olha que linda. Renata, um beijo pra você. Queria saber se eu posso e devo tomar suco verde todos os dias. Se realmente as propriedades dele são antioxidantes e se tem aí os benefícios para melhoria do nosso corpo. Tem que tomar todo dia, pode tomar todo dia. Como é que é essa história desses elementos aí, o famoso suco verde? Pode tomar todo dia, mas não é obrigatório tomar todo dia, tá? Então, assim, o suco verde ele ficou muito famoso, né? Porque ele desintoxica o organismo, porque ele é antioxidante, porém ele não é o único, tá? Então, assim, dá pra você fazer uma série de outros sucos onde você também vai ter esses benefícios. Tá. Um cuidado que você tem que tomar pra tomar esse suco todo dia são com as folhas verdes escuras e problemas de tireoide. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo tem que tomar cuidado de consumir couve, por exemplo, todos os dias. Então, assim, é legal você tentar variar. E, assim, se for pra tomar o suco verde, tentar fazer o suco verde mais variado possível. Porque se você usa sempre as mesmas coisas pro suco verde, né, você acaba dando sempre os mesmos estímulos e deixa de consumir outros tipos de alimentos. Não muda, entendi. E o organismo se acostuma. Exatamente. E uma hora o efeito... Ele breca, é importante. né? O nosso corpo ele se acostuma com tudo que a gente faz e com tudo que a gente dá pra ele. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu sempre fiz isso e nunca engordei. De repente começa a engordar. Entendi. Não que essa seja a única razão, né? Pode ter várias outras coisas, mas pode ser um fator. Perfeito. E aqui a gente tem alguns itens. No final, Natália vai dar umas diquinhas de alimentação, de cardápio muito bacana. Não dá pra perder. Vamos lá, vamos colocar então, vamos seguir com o nosso vídeo, que a gente parou naquela parte da alimentação, né? Eu acho que... esse daqui já é o próximo vídeo, então. Eu acho que ainda é o mesmo. Nossa, que olho! Esse aqui é outro? Não, eu acho que é o mesmo, não? É o mesmo. É que era curtinho, que terminava naquela parte da fruta. Tinha mais coisa pra você falar dele? Acho que tem. Porque na edição eu acho que acabou ali. Vamos. Você quer segurar essa parte? Não, pode ir, então vamos pro próximo. Olha o olho! Caramba, que olho é esse? Vamos lá, vamos seguir com esse então. Que é o que vai explicar um pouco da nossa pele, né? Tá, isso, exatamente. Então, o que a gente precisa quando a gente fala em pele, né? Se quiser parar só um pouquinho, por favor. Aqui, essa é a nossa estrutura. Tá, então a gente tem a estrutura da pele, que é formada pela epiderme, pela derme e a hipoderme, que é essa parte aqui de baixo. Tá. Então, o que a gente precisa considerar também quando a gente fala de envelhecimento? A radiação solar, ela é um dos fatores que está mais relacionado com o processo de envelhecimento. Uma outra coisa interessante também é que de 50% a 80% da exposição solar, ela acontece antes dos nossos 20, 21 anos, por exemplo. Que é a fase onde a gente não se preocupa, né? Porque é a fase que tem o ataque, então. Exatamente. Sim, e também um pouco, né, que a gente sabe que acontece mais nessa fase, porque é a fase onde você não se preocupa. Então, o que você quer? Você quer ficar bronzeada, você quer ir pra praia, você não vai se preocupar com protetor. E a hora que você começa a se preocupar, puxa, acho que eu posso envelhecer, você já se expôs tanto, né, que já existe um dano. Mas isso é acumulativo. É acumulativo. Então, assim, tanto os danos causados pelos radicais livres, como pela fotoproteção, tanto pelos raios solares, tudo isso é acumulativo. Então, não é agora que você se expôs hoje que você já vai ter aí, né, a ruga por isso, ou uma mancha. Mas olha, isso é acumulativo. Então, o ideal, meninas, adolescentes, eu sei que tem um público muito grande de adolescentes que assiste a Você Bonita, é a hora, é agora. Entendeu? Tem que passar o protetor solar, tem que se cuidar, porque isso é o que a gente pode fazer quando o assunto é o sol. Exatamente, é o que a gente consegue fazer. E além disso, a gente vai falar depois dos alimentos que têm ação fotoprotetora. Que também rola. Exatamente. Então, que assim, antes, por exemplo, de você se expor ao sol, você vai lá e faz um suco, por exemplo, que você vai ter esses efeitos, né, de fotoproteção. Então, isso também dá pra fazer. Vamos rolar então o vídeo? Uma outra coisa também importante é que a radiação, né, ela vai atingir em camadas diferentes da pele, né? Então, tem aquela camada, a radiação UVB, principalmente, que vai causar mais danos, e a outra radiação que vai estar relacionada com o processo de envelhecimento. Então, de qualquer maneira, até como as imagens vão mostrar pra gente,
esse cuidado que a gente tem que ter, até porque a gente desconhece, a gente não consegue enxergar onde age aí o sol e tudo mais. Isso aqui também são os radicais livres? Isso daqui, livres? na verdade, não. Isso daqui é a produção de melanina que começa a aumentar com a exposição solar. E aí o que acontece? Toda essa radiação, ela dá uma desequilibrada nisso e aí começam a aparecer os melasmas, que são as manchas de pele. Tá. Que eu bem conheço. Isso. Que eu bem conheço e é difícil. Então é por causa disso também. Então, principalmente por causa da exposição solar. Tá. E aí que também é uma outra coisa que a gente também tem alimentos que têm essa ação de clarear a pele. Né? Que a gente também consegue usar. Por isso que muitos cosméticos são à base de alguns alimentos. Exatamente. E aí, Nath? E aí, a longo prazo, começa a ter toda uma desestruturação das fibras colágenas, que estão relacionados com tudo isso que a gente falou aí. Primeiro, com o consumo de carboidrato, que teve o processo de glicação, que vai grudar nesse colágeno e vai modificar essa estrutura. Segundo, com o aumento de radicais livres, que se liga na estrutura e ela perde a função. Né? E terceiro, que essa exposição solar a longo prazo, ela também vai estar relacionada com manchas de pele e com todos esses fatores que a gente acabou de falar. Olha que sensacional pensar nisso. E, gente, vai acontecendo isso mesmo com a pele. E aí, a característica da pele envelhecida é uma pele ressecada, é uma pele sem brilho, é uma pele mais com manchas, né? Enrugada, né? E tudo isso que a gente vai falar, ver como que a gente consegue combater isso através da alimentação. Exatamente, é todo o processo de desestruturação. E você sabe que me veio uma coisa na cabeça agora, quando a gente está falando de flacidez, a gente mostrou uma foto aqui do rosto, da ruga e tal. Mas o que incomoda muito as mulheres é uma flacidez abdominal, flacidez na perna, flacidez no bumbum, enfim, flacidez no corpo inteiro, né? Nas regiões aí que a gente sente que essa pele, ela tá ali mais molinha, né? E aí eu começo a pensar em algumas pessoas da mídia que a gente conhece, que já tiveram filhos, e quando você olha e fala assim, não, mas não é possível, essa barriga não parece que teve filho. Não tem nada de flacidez. Aí eu tô lembrando de tudo que você tá falando. É uma alimentação a vida inteira, regrada, com um carboidrato correto. Porque o carboidrato também vai agir na flacidez. Gente, eu descobri o mundo hoje com essa história. E uma outra coisa, até você falando disso que é importante, é que assim, a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma perda de colágeno e uma perda de massa muscular. Então, quando a gente pensa em flacidez corporal, o que é importante a gente pensar? Que principalmente nessa fase, é importantíssimo você estar dentro do que você precisa de massa muscular. Porque como a tendência é você ir diminuindo, quanto menos você tem quando você chega aí, você vai perdendo e vai ficando com uma flacidez mais acentuada, tanto muscular, né? Porque a musculatura, ela vai segurar, ela vai dar sustentação para todo o resto. Então, a tendência é que você perca e fique flácida com uma rapidez maior. Então, tem que cuidar do músculo também. Até os 30 anos é o momento que a gente tem para tentar arrumar tudo. Passou dos 30, tem que correr atrás. Não, a gente consegue segurar também, mas tem que tomar um pouco mais cuidado. Ela vai dar dica. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela, então. Olha lá. É do Caio, querido, um beijo para você. Antioxidantes são fundamentais para envelhecer melhor. Sobre os antioxidantes. De fato, então, a palavra-chave de anti-envelhecimento são antioxidantes? Sim. Exatamente. Mas assim, quando a gente fala, eles são fundamentais, eles são, quando a gente pensa em alimentação. Tá? Então, assim, eu já até falei aqui uma vez que a gente precisa consumir antioxidantes a cada 3 horas pra gente se manter protegido contra os danos dos radicais livres. Em termos de alimentação, antioxidantes são a base. Agora, quando a gente pensa em suplementação isolada de antioxidantes e por conta própria, tem que tomar cuidado, porque em excesso eles podem, inclusive, aumentar a produção de radicais livres. Então, as manipulações, tipo, vou tomar um negocinho lá de cenoura ou do tomate. Vou tomar o beta-caroteno pra ficar bronzeado, por exemplo. Entendeu? Então é meio perigoso isso. Perigoso. O excesso pode prejudicar. Super perigoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes até da gente citar os alimentos, porque a Natália vai dar umas diquinhas aí de cardápio, que eu acho muito legais. Às vezes a gente não tem criatividade pra pensar. Você tem tudo em casa, mas você não se liga. Isso acontece com todo mundo. Mas minha dúvida é a seguinte. Se a gente tá num mundo hoje cheio de conservantes, cheio de açúcar refinado, de farinha refinada, né? Dos alimentos prontos, aquele que você vai lá, né? Tá prontinho, você só abriu a latinha, você só abriu o negocinho, esquentou, tá pronto. Isso, diretamente, é um dos maiores impactos que a gente tem para o envelhecimento? Sim. É isso que a gente pode colocar como cuidado. Isso. Esteja alerta. Sim, exatamente. Tanto para o envelhecimento, porque eu acho que assim, até no contexto que a gente vê hoje, eu acho que envelhecimento é até um detalhe, né? Porque a gente vê uma série de doenças muito mais complicadas do que o processo de envelhecimento. Né? E o envelhecimento é aquela coisa, ele vai acontecer.
O que a gente consegue determinar é como ele vai acontecer. Né? Então, assim, é isso que a gente consegue controlar. Mas, de fato, tudo isso está, assim, relacionado. A né? vida hoje é um mundo que a gente vive. Tanto que a gente vê que existem uma série de doenças que têm aumentado significativamente, né? Coisa que antes não tinha. Porque o mundo que a gente vive hoje, a gente ainda está se adaptando, né? A esse monte de substâncias que a gente não sabe nem muito bem o que fazer com eles. Então, tomar cuidado com conservantes, número 1. Isso. Agora, vamos dar uma pincelada na nossa mesa e diga aí qual é a sua dica de cardápio. Como é que a gente monta o nosso dia pensando não engordar, manter o peso, ganhar um pouquinho de músculo e manter os antioxidantes. É muita então, coisa, assim, né? Muita coisa. Aqui tem vários alimentos que a gente pode incluir, só vou separar um pouquinho por grupos. Então, esses alimentos aqui eu trouxe porque são os alimentos que a gente tem que priorizar quando a gente pensa em prevenir aquele processo de glicação que eu expliquei, da caramelização. Então, sempre ficar com o máximo de carboidratos complexos que a gente puder, ou seja, dar preferência para os grãos integrais, sempre evitar carboidratos simples. Perfeito. Aqui nessa mesa, controlar o estresse. Então, aqui eu trouxe alguns chazinhos pra gente segurar o estresse, porque o estresse aumenta a produção de radicais livres no nosso corpo, né? Então aqui um maracujá, tomar um suquinho de maracujá, fazer um chá de camomila, um chá de erva doce. Ajuda. Ajuda. Tá? E assim, uma série de outras coisas, mas isso também vai ajudar. Você citou o estresse e aí te pergunto, um cortisol alto, um cortisol elevado num exame de sangue, é sinal que aquele corpo está com muito radical livre? Sem dúvida. É o primeiro sinal? Na verdade, você não consegue falar assim, cortisol alto, radical livre. Não é, na verdade, uma relação, não tem uma relação direta, mas tem uma relação indireta, né? Porque a gente sabe que se essa pessoa, ela tá aí estressada há um período maior de tempo, ela com certeza tá produzindo mais radical livre. Entendi. E mais cortisol. Exatamente. Esse grupo, que tem o chocolatinho que todo mundo adora, como é que é? Esse grupo são os alimentos fotoprotetores, né? Que tem essa ação na proteção da pele, tá? Contra os raios solares. Então, o beta-caroteno que a gente conhece, né, que vem da cenoura, o licopeno do tomate, os flavonoides do cacau, aqui o chá verde e o chá preto, tá? Que tem esse efeito na fotoproteção. Então, bom, eu vou pra praia, né, o que você faz? Uns 10 dias antes, você começa já a usar esses alimentos com uma frequência maior para você conseguir proteger sua pele dos radicais. Que legal, inclusive o chá preto. Que legal. Exatamente. Boa dica, não sabia. Aí esse grupo é lindo, né? Isso. Esse grupo aqui, principalmente, são os grupos dos antioxidantes. Então, assim, eles estão presentes em uma série de coisas. Eu trouxe alguns, né? Então, assim, frutas vermelhas. Eu trouxe aqui a jabuticaba pra gente mudar um pouco. Trouxe a cranberry, mas tem a goji-berry, que é super famosa, porque também tem bastante antioxidante. Ameixa, morango, uva. Isso, tem uma série de coisas. Isso. Aí, aqui a romã, ela tá ali naquele cantinho também como um antioxidante, mas a romã, ela tem uma ação super importante no clareamento da pele. Então, assim, na nutrição a gente trabalha com os derivados da romã um pouco mais concentrados para ajudar no clareamento da pele e tratamento de melasmas, por exemplo. Olha que legal! Né? Então, assim, logo no início do melasma, se você entra com uma coisa natural, você já consegue ter um resultado. Perfeito. E também ajuda na prevenção. E ali, aquele grupo, são os grupos que a gente coloca, que são os grupos das gorduras boas, para melhorar toda a parte de hidratação da pele. Porque também ajuda quando a gente está falando aí de uma pele que não fique seca, que a pele tá mais seca, envelhece. Então... Isso, na verdade a oleosidade da pele é rica em vitamina E, que é super antioxidante. Então, uma pessoa que tem uma pele mais oleosa, ela tende a envelhecer mais devagar. Entendi. Olha, deu uma aula, né? E o negócio não tá difícil não, tá muito fácil. Mas olha que importante entender tudo isso, todo esse processo, inclusive do aparecimento de doenças. Olha, quem quiser entrar em contato com a querida Natália Colombo, que eu falei pra ela, estuda pra cá, fala bem, fala tudo e vale a pena. O site dela é o www.ncnutre.com.br, NC de Natália Colombo, né? Nutre com E no final.com.br. O Insta, @NataliaColombo111. Ô, Carol, só pra te corrigir, desculpa. O Insta, eu acabei dando uma trocadinha. Mudou. É DRA de doutora Natália Colombo. Mudou? Então mudou. @doutora abreviado Natália Colombo. @doutora abreviado Natália Colombo. E o telefone é o mesmo. Isso. 3476-7254, 3476-7254. Sigam. Gente, ela é incrível. Dicas maravilhosas. Um beijo no Carol, seu baby. Obrigada, Até a próxima. Adoro você. Também. Eu também. Adoro. Obrigada. Ai, que máximo.